Vamos falar de uma mulher que teve uma voz muito importante e significativa na sua época para o seu povo. Ela foi líder, profetisa, entoou um dos cânticos mais bonitos registrados na Bíblia, porém também foi um pouco sarcástica e talvez ali um pouco ardilosa nas suas falhas. Se você acertou, exatamente, vamos falar sobre Miriam. Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Escrita Real, e neste vídeo vamos falar sobre Miriam. Estamos aí seguindo com uma série falando sobre as mulheres na Bíblia, aquelas que nós consideramos importantes, que tiveram ali um papel marcante na história do povo de Israel. E hoje, nesse vídeo, eu vou falar sobre Miriam, irmã de Moisés e Arão, e que também liderou o povo junto com eles ali a saída do povo do Egito para a terra prometida. Espero não ter esse vídeo muito longo, porque eu tenho me estendido muito, mas eu gosto de trazer ali um breve resumo sobre a história de cada uma para fazer um pouco mais de sentido. E no final eu dou as considerações ali finais, o que a gente pode aprender ali com essas mulheres. Bom, Miriam é um caso assim curioso, né? Uma mulher que talvez ali tinha tudo ali para dar certo, digamos assim, mas teve algumas falhas. Ela ali, a gente vê ao longo da história que no começo, quando Moisés ali, a gente sabe que Faraó estava querendo matar os meninos hebreus, né, que todo aquele bebê, menino, ele pedia para tirar a vida, e se fosse menina que deixasse, e porque o povo hebreu estava crescendo muito. E ali a mãe, Joquebede, inclusive tem um vídeo aí da Vivi que ela fala sobre ela, Joquebede dá luz a Moisés, e nisso ela coloca, para que Moisés não fosse morto, ela colocou ele num cestinho e jogou no rio. Interessante que a Miriam, a irmã mais velha de Moisés, ela meio que ali cuida do cestinho, né? Ela cuida lá do menino e vê que a filha de Faraó encontra esse menino, e ali ela passa a adotá-lo, né? Ela passa a cuidar. Só que ela percebe que era um filho hebreu, era um menino hebreu. E aí a própria Miriam ali se colocou dizendo assim: olha, você quer que eu arrume então uma ama de leite hebreia para cuidar do menino? E assim foi. Ela foi muito esperta, ela teve ali uma inteligência aguçada. De alguma forma ela percebia que aquele menino era especial, era um escolhido, um separado do Senhor. Então ela cuidou para que ele, Moisés, retornasse para sua mãe e ali ficasse 2 anos, se eu não me engano, sendo amamentada, para depois levar a filha de Faraó. Bom, então vamos lá. Miriam mostra que é uma mulher como a gente, né? Miriam, como todo ser humano, é passível de erros, e com ela não foi diferente. Miriam, ela foi também ali uma profetisa, ela também tinha um relacionamento com o Senhor ali, ela ocupava essa posição junto com Moisés e Arão que foi o sumo sacerdote ali do povo, enquanto Moisés conduzia, foi o líder principal. Miriam também ajudou a conduzir o povo, ela foi muito importante, ela tinha uma certa influência sobre aquele povo. E após eles também saírem lá do Egito, ela também, que está em Êxodo 15, que fala que a Miriam, a profetisa, pegou um tamborim e todas as mulheres a seguiram, tocando tamborins e dançando. E Miriam lhes respondia cantando: cantem ao Senhor, pois triunfou gloriosamente, lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. Então ali o cântico dela registra como é que foi essa jornada da saída. Então você vê que ela ali puxou, né, uma cantora ali, uma musicista, digamos assim, ela começou a cantar, e todo o povo, ela levou o povo à adoração. Então ela tinha esse papel de destaque. E só que
chega um determinado momento em que Moisés se casa com uma etíope. E ali, que está lá em Números 12, que a Bíblia vai dizer o seguinte, que Miriam e Arão começaram a criticar Moisés. O nome de Miriam é o primeiro aqui, então a gente entende que ela foi o cabeça aqui dessa história, porque eles começaram a criticar Miriam e Arão. Porque ele havia se casado com uma etíope, e eles diziam, será que o Senhor tem apenas falado por meio de Moisés? Também ele não tem falado por meio de nós? E aí o Senhor ouviu isso. Então a gente pode perceber que a Miriam ali foi o cabeça e no sentido de criticar a liderança de Moisés. E ali, pronto, o Senhor ouviu. Não deixa escapar nada aos ouvidos do Senhor. E aí ele pede para que os três se reúnam à tenda do encontro. E aí o Senhor vai dar ali uma correção para os dois, principalmente Miriam. Então ele vai dizer o seguinte, ouçam as minhas palavras, quando entre vocês há um profeta do Senhor, a ele me revela em visões, em sonhos falo com ele. Não é assim, porém, com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Com ele falo face a face, claramente, não por enigmas. E ele vê a forma do Senhor, porque não temeram criticar meu servo Moisés. Então a ira do Senhor acendeu-se contra eles e ele os deixou. Quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam estava leprosa. Sua aparência era como a de neve. Arão voltou-se para Miriam e viu que ela ainda estava com lepra. Então, somente Miriam tem a lepra. Então a gente entende que, bom, se Arão também ali, digamos assim, se ele começasse com a crítica, provavelmente Arão também teria sido leproso. Mas Arão ali era o sumo sacerdote, né? Cabia a ele levar o sacrifício, as ofertas ao Senhor. E aí Miriam foi pega com lepra. Então, essa mulher, ela foi um pouco ali, ela de fato contestou a liderança de Moisés. E Deus o colocou como líder. Então, querendo ou não, ela meio que criticou assim o Senhor, dizendo, por que somente com Moisés? Ele não fala conosco. Ela criticou a autoridade que Moisés tinha, dada por Deus. E isso quando ela fala de um servo de Deus, está falando com o Senhor. E Jesus vai dizer isso. Se perseguem por causa do meu nome. Não é vocês que eles estão perseguindo, mas sou eu. É o nome de Cristo, é o próprio Jesus Cristo. Então, se o Senhor vê que quando você critica alguém, um servo de Deus, você está criticando o Senhor. E ali o Senhor ele vai corrigir, ele vai disciplinar como ele deve fazer. E aí ela segue com a lepra até ser levada. Em determinado momento, depois ela é curada. Então a gente vê ali sobre coisa. Miriam, então ela morre no deserto, né? Ela também não chega à Terra Prometida. E então ela foi ali no meio do deserto. Ela faleceu. Então ela foi ali banida, né? Então a Bíblia vai dizer que, irritado, o Senhor castigou Miriam instantaneamente, banindo assim do acampamento, que ela se afastou. E aí, por causa das fervorosas orações de seus irmãos, Deus a curou. Mas não há evidências de que teve novamente uma influência abençoada pelo Senhor sobre o povo. Então, olha o castigo que ela teve. Por isso que eu falei que ela teve uma voz muito significativa na sua época para o seu povo. Porque a gente tem que tomar cuidado, de fato, com a nossa língua. A gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala. Porque a Bíblia vai dizer que o coração fala, a boca fala do que o coração está cheio. Então, quando ela proferiu aquelas palavras, é porque no coração dela já estava vindo aquela reclamação, sabe? Aquela irritação de, é somente com Moisés que o Senhor fala? Acho que não, ele fala também conosco. Essa revolta, essa insatisfação já crescia no coração dela. E ela conseguiu ali influenciar o próprio irmão, que talvez o irmão
enxergasse daquela forma, mas ela conseguiu influenciá-lo, e com isso eles foram questionar ao Senhor, e com isso ela foi castigada. Então tome cuidado com o que você vai falar, né? Tome cuidado com as suas palavras, porque talvez criticando um servo do Senhor, você pode estar criticando o próprio Senhor. E questionar a autoridade que Deus dá a uns ou a outros, tome cuidado também, que foi o Senhor que instituiu como líder, enfim, como... E se o Senhor instituiu, amém, Ele está no controle, então devemos aceitar e confiar na sua soberania. Então ali, depois desse castigo, realmente a Bíblia não relata mais sobre Miriam, ela tendo essa influência. Então, por isso que eu falei, ela tinha tudo para dar certo, no sentido de ser um exemplo, enquanto ela estava na sua posição de líder e conduzia ali o povo, mas ela quis meio que inflamar, sabe, de jogar um fogo no parquinho, sabe? E naquela época o Senhor tratava com muita seriedade, porque o povo ali, ele estava começando a ser um povo de Deus, né? Eles estavam ali, o Senhor estava os educando a ser o povo dele. Então o Senhor ali pegava com a sua mão pesada, corrigia para que o povo também aprendesse, né? Para que o povo ali não repetisse os mesmos erros. Então, olha só, ela foi chamada a atenção. Então, o que a gente aprende com Miriam? Resumindo o que eu falei, né? A gente vê ali o cuidado dela. Então, o papel inicial dela em relação a Moisés como protetora foi fundamental, gente, para que Moisés recebesse ali a educação do seu próprio povo, né? Porque aí ele nasceu, ele cresceu num povo pagão, né? Um povo ali idólatra. E desses poucos tempos que Moisés esteve ali com a sua mãe, ela provavelmente ali o educou nos caminhos do Senhor, digamos assim. Ela teve essa voz profética e de influência. Ela era uma profetisa, então a sua voz era profética, a sua voz ela recebia de Deus e entregava ao povo. Então você vê como a mulher, ela exerce muita influência onde ela está. A complexidade da liderança feminina, então apesar, né, dela ter ocupado ali uma posição alta, ela teve ali aquelas insatisfações, inseguranças, enfim, ela se deixa levar pela sua carnalidade, né, pela sua própria natureza. E a importância do perdão, da reintegração. Interessante que Moisés e Arão vão interceder por ela, para que Deus a curasse. Então ali você vê o perdão. Talvez Moisés poderia ter se sentido ofendido. Ele poderia ter ficado com a raivinha da própria irmã, dizendo assim, não quero mais saber dela. Ela me ofendeu. Ele poderia ter tomado partido, levado para o coração, mas ele vai também clamar pela cura dela. Então você vê ali a reconciliação, o perdão e a reintegração, né? Que ela se afastou. Imagina você viver ali por um tempo com lepra. A gente sabe que é uma doença que corroía a pele, então cheirava mal, tinha que se apartar da sociedade, literalmente. Você vivia ali isolado. Imagina você ali estar com aquelas feridas cheirando e ter que suportar aquilo. E aí Moisés clama, então você vê ali uma restauração, um perdão, e ela volta para o seu povo, né? Ela volta ali viver em comunidade. Então a gente vê ali que essa mulher nos deixou uma advertência para toda líder. Então se você é mulher, né? Você é mulher, é líder, possui uma posição, né? Um cargo alto, então saiba que Deus pode dar ou remover talentos e importância. Então é Deus que dá autoridade às pessoas, e Deus que tira. Então saiba que você está ocupando essa posição pela misericórdia e graça do Senhor. Não foi você que se colocou lá, mas foi o Senhor. E saiba que o Senhor te colocou, Ele pode te tirar. Então, cuidado ao
desagradar o Senhor, né? Em desafiar a autoridade que Deus dá. Então, tome cuidado com aquilo que você vai falar ou talvez pensar, sentir. Sempre leve ao Senhor ali qualquer insatisfação, talvez crítica, enfim. A gente tem que aprender com essas mulheres. A Bíblia nos ensina tudo, gente. Então, leia, medite, mergulhe, peça ajuda, peça a resposta ao Senhor, que eu tenho certeza que Ele vai te ajudar ali. Então, mulher, espero que você tenha sido abençoada com esse vídeo. Continue nos acompanhando, não esqueça de curtir, comentar se fez sentido ou não, compartilhar para quem precisa ouvir e também de se inscrever aqui no canal se você não é inscrito. Então, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!